Então, pessoal, anotei algumas coisas aqui em relação ao dia de hoje. Um dia forte de tendência. São coisas, anotações simples para quem está operando todo dia, monitorando o preço. Mas para quem ainda é iniciante ou não se adaptou bem ao método, ainda a essa metodologia, pode ser algo, esse estudo aqui pode ser algo que te ajude, talvez a salvar a conta ou a evitar alguns stops. Então, são coisas, detalhes assim importantes. Para começar, o preço vem aqui forte no começo do dia, depois de algumas barras, fica abaixo no ponto de rompimento. A partir daqui, você olha isso aqui, você olha o ponto de rompimento, preço colocando barras inteiras aqui abaixo do ponto de rompimento, você já deveria evitar e pensar em compras. Então, algo bem simples. E aí você busca vendas, porque muitas vezes aí o iniciante, a gente sabe, porque eu também fui iniciante, todo mundo que está operando hoje, até mesmo lá um institucional, algum dia a pessoa que está lá por trás já foi um iniciante. O iniciante tem uma tendência muito grande a comprar essa barra aqui, por exemplo. Comprar acima dessa barrinha de compra, achando assim, ah, caiu muito, agora vai subir. Então você compra isso aqui às vezes e não faz sentido nenhum, porque aí a pessoa compra aqui, mas o negócio está caindo forte. Por que você não vende então aqui? Por que você não vende aqui? Por que você não vende aqui, 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 aqui? Vai vendendo, está caindo, né? Então a pessoa tenta sempre buscar o lado oposto, achando que já foi muito e agora eu vou comprar aqui, vou achar a mínima. E quanto mais baixo eu comprar, se eu conseguir comprar a mínima, eu vou conseguir pegar mais pontos. Essa é a ideia normalmente da maioria das pessoas, mas o mercado é muito contra-intuitivo. E essas barras ele vai deixar muitas vezes. Isso aqui é talvez só uma realização de lucro. Até porque isso aqui era um dos meus alvos também. Por exemplo, quando eu entrei vendido aqui nessa barra, eu projetei modo rompimento para baixo. Ele foi dar, acho que nessa região, foi um pouco depois, mas o preço parou aqui nessa região normal. E aí depois, inclusive, ele deixou mais uma oportunidade. Então, vendedores que estavam operando ordens stop tiveram uma nova chance de entrar vendendo uma L1 em contexto correto. Por que ordens stop aqui? Porque iniciantes devem só operar ordens do tipo stop até que eles fiquem consistentes. Isso significa você operar somente a favor do mercado. Quando uma barra fecha, você espera a barra fechar, uma barra de sinal num contexto favorável. A barra fecha, você entra no rompimento da barra. Isso é operar a ordem stop. Então, você é uma pessoa que vai ficar talvez de fora de muitos trades enquanto as barras estão se formando, não vai operar ordens limitadas, não vai operar em alguns contextos específicos, mas vai operar os melhores trades ali, vai fazer trades bem controlados, sabendo onde está teu stop, sabendo onde está teu alvo, sabendo qual que é a tua premissa. Então isso é muito importante para quem está iniciando na metodologia. E aí, esse tipo aqui de venda, apesar de ser ali uma TTR, a gente comentou isso aqui em tempo real, é uma venda muito boa, muito aceitável, até mesmo para o iniciante. Tem um impulso muito forte, depois de um impulso muito forte, assim, a primeira correção você pode vender uma L1. Ainda mais uma correção rasa, assim, uma correção sem nenhuma força. Então você pode vender aqui a L1, provavelmente isso aqui tende a dar certo, aí tem uns 60, 70% de chance de você pegar pelo menos um scalp aqui para baixo. E aí foi o que aconteceu. Hoje quem vendeu aqui segurou, fez a parcial ou fez o scalp e depois segurou uma parte da mão e ainda conseguiu pegar bem mais pontos. Então é legal operar a favor do mercado. Aqui, quando você vê esse tipo de barra aqui, vendedores ainda fortes nessa região. Barras que parecem clímax viram apenas barras de continuidade. Então aqui você tem um barrão, você pode dizer aqui a maior barra do dia, tarde uma tendência, tudo bem, pode ser. Então isso aqui pode ser climático, o mercado pode parar nessa região, reverter aqui é mais difícil, mas ele pode ser climático, pode parar nessa região, pode buscar correções mais profundas. E aí você espera a continuidade, ou se você está vendido lá de cima em outro motivo, você coloca o stop talvez acima dessa barra, ou na correção dessa barra, e você observa que essa barra aqui, o que vem depois dela, são alguns compradores fracos que não conseguem nem ganhar dinheiro com ordem stop aqui, então o preço nem busca um para um dessa barra e possivelmente não conseguem nem ganhar dinheiro com ordens limitadas. Então você ainda não vai buscar compras de jeito nenhum, você vai buscar vai buscar formas de entrar no lado da venda. E aqui o preço ainda deixa gaps gigantescos abertos. Então isso aqui mostra a força aí do mercado, o momento. E aí, desde lá de cima
com todos esses gaps aqui da média móvel. Então, o preço nem toca a média móvel. E aí você não vai pensar mais motivo também para não pensar em compras. Apesar de que sempre vai parecer que o mercado caiu muito, às vezes você não vende, tudo bem, pode até não vender. É um estágio também do aprendizado, você vai ficar muito desconfortável em vender, mas você sabendo só que é para ficar de fora das compras já é um começo, porque isso aqui é algo que o mercado realmente faz. No livro Tendências, existem alguns conceitos sobre isso, onde que tendências fortes assim te dão somente sinais ruins de entrada normalmente, mas continua, mas a tendência continua ainda forte, mesmo deixando somente sinais ruins, e ela deixa muitos traders armadilhados de fora do mercado, sem que eles consigam se posicionar devido aos sinais ruins. Essa L1, inclusive, a gente comentou em tempo real. Um sinal ruim, essa barra, que assim, é uma barra ruim, é um bom sinal, é uma L1, mas é um sinal ruim, se você for ver. E é o que provavelmente funcionaria nesse tipo de tendência, mesmo sendo ruim. E aqui depois o preço deixa novas barras, que também parecem climáticas, mas produzem continuidade. Então, tem alguns compradores que começam a tentar, talvez, que produzir barras consecutivas, conseguem fazer duas barras consecutivas de tendência de alta, mas não conseguem nem fechar esse gap aqui. Então, assim, o mercado já deixou gap na abertura, deixou mais gap aqui para cima, deixou agora gap aqui. Quando a barra parece climática novamente, o mercado não consegue nem fechar o gap. Então, os compradores aqui provavelmente são estopados abaixo dessa mínima, e não só são estopados, como o mercado vende mais, vende abaixo de barra, vende acima de barra e produz ainda uma continuidade. E aqui ele tinha um alvo muito importante, até mesmo de outros tempos gráficos, que é essa linha azul pontilhada. Esse alvo acabou que o preço não chegou até lá. Aqui ele tinha boas chances de sugar para esse alvo quando o preço estava aqui nessa região. Quanto mais perto ele chega de um magneto, ele tem mais chance de se tornar um vácuo e o preço acelerar em direção a ele. Mas acabou que não aconteceu. Nem sempre acontece. E aí aqui, quando você tem finalmente uma correção um pouco mais profunda, não é tão profunda, mas um pouco mais profunda, mais demorada, com barras sobrepostas, o preço vai somente até a média móvel. E aí aqui você sabe que tem o 2HM. Aqui não são somente 20 barras abaixo da média móvel, mas o dia é tão forte que foram 35 barras. Então isso aqui provavelmente vão entrar padrões aqui de vendas para te levar a um reteste lá de mínima. Então, obviamente, você ainda não está buscando compras. Você ainda está buscando formas de entrar na venda. E aqui ele faz uma micro edge nessa região, com muito pavio aqui acima de barra. Então, provavelmente você deveria buscar formas ainda de entrar aqui na venda, como vender uma barra de sinal, vender essas barras aqui. Então, e aí para tentar buscar um reteste de fundo, dá para perceber aqui claramente que os vendedores perderam urgência aqui em algum momento aqui nessa queda. Finalmente eles perderam um pouco de urgência e isso dá para perceber quando o preço deixa um gap para a mínima. Então esses vendedores, se eles são tão fortes assim, eles produzem esse movimento forte, sim, compressão, mas como que eles querem ser vendedores fortes se eles não conseguem nem testar uma mínima anterior? Então aqui você já observa que o mercado perdeu uma certa urgência, você vai confirmar isso aqui por essa barra mais ou menos, porque o preço não consegue testar a mínima e produz ainda uma barra compradora. Mas claro, muito importante aqui ainda, mas ainda sem motivos para compra, então ainda muito arriscado comprar. Você tem tudo isso aqui de queda, mais o gap lá em cima, e você tem isso aqui de alta contra. Então não é legal estar comprando aqui, você tem pouca coisa ainda, pouca referência para você estar buscando compras. E o preço nem conseguiu fechar barras ainda acima da média móvel. E aí depois ele vem fechar aqui uma barra acima da média móvel aqui. Provavelmente um second leg trap. Isso aqui provavelmente seria vendido. É um tipo de trade que eu gosto de fazer também, de vender esse tipo de armadilha, mas aqui nesse caso eu preferia muito mais acima dessas máximas. Então é uma second leg trap que não é tão boa assim, porque ela vai que meio que não tão alto aqui nessa região, mas ainda assim é alto se for considerar esse range aqui, que até esse momento era esse range aqui que estava se formando, porque o preço vem nessa queda forte. Então, qual que é a probabilidade depois disso que continue caindo primeiro, é, ou que ele lateralize, assim, reverter a partir daqui, fazer isso aqui para cima é muito mais difícil.
muito mais improvável. Tem uns 20%, 25% no máximo de probabilidade disso acontecer. Então, a maioria das vezes o preço ou vai continuar caindo, o que você já tinha visto que talvez não iria acontecer, ou se acontecesse ia ser de forma mais lenta, porque já tinha essa característica aqui do gap, ou ele ia lateralizar. E nesse momento aqui era a região que poderia lateralizar. E aí você viria com isso aqui para frente. E aqui daria para observar que o preço ainda estava alto. Aqui também, aqui fechou uma barra acima da média móvel. Talvez essa aqui seria uma venda ou aqui abaixo dessa barra para novamente tentar um reteste de fundo. Acabou que nesse caso aconteceu, demorou, aqui ainda fez uma correção. É mais normal, um impulso desses aqui tem uma segunda perna aqui para baixo também. Então, assim, normal, mas não é regra, porque nada no mercado é regra e porque aqui você já tinha observado que isso não aconteceu. Você teve um impulso forte aqui na queda, aqui, e você, quando o mercado vem aqui, se você imaginava uma segunda perna, talvez você ficou esperando, 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 foi lá e te tirou, quem sabe, no 0 a 0 se estava posicionado. Ou teve que esperar bem mais para depois conseguir ver o preço vir aqui embaixo novamente. E aí, então, continua agora, depois que você vê essa mudança aqui de comportamento, talvez agora você pensaria realmente em um mercado lateral, seria uma dessas possibilidades, e foi o que acabou acontecendo. Então, ainda mais depois que o preço vem aqui abaixo mais uma vez das mínimas, aqui abaixo das mínimas mais uma vez, e só consegue produzir esse pavio aqui abaixo. Então, aí sim, aí você já sabe que depois desse pavio dessa barra, provavelmente aqui agora o preço começaria a cortar a média móvel, ficar um mercado lateral, mas você ainda talvez não seria motivo suficiente para buscar compras de reversão. Devido a tudo que foi comentado até agora e também devido a uma outra probabilidade que nós já conhecemos, comentamos várias vezes na sala, no YouTube, em vários lugares, que é isso aqui. Então você tem um dia forte de tendência, que é essa tendência de baixa. Então, um dia forte de tendência provavelmente vai virar uma barra de tendência, um candle lá de tendência no gráfico diário. Então, tem boas chances do dia fechar na mínima ou perto dela. E aí foi o que acabou acontecendo. Então, o dia fechou aqui, praticamente, acho que na mínima, que foi aqui que ele fechou. E assim, tinha boas chances disso acontecer. Isso aí já era algo que a gente sabia quando o preço estava aqui assim, nessa região, ou quando estava caindo forte aqui, estava mais de 30 barras abaixo da média móvel. Grande chance desse dia não ser mais revertido acima. Por isso, mesmo que aqui lateral, aqui no final do dia, tinha boas chances de lá no final do dia fechar aqui na mínima do dia, ou muito próximo disso, que poderia ser aqui por essa região também, ele poderia fechar tranquilamente. Então é mais motivo para você não ficar buscando compras e compras e compras, porque o dia provavelmente vai fechar aqui embaixo. Então não faz muito sentido. Então essas são algumas coisas assim. Nada tão complexo, nada, não aprofundei em nada, assim, nenhum conceito, a metodologia eu não aprofundei aqui, mas algumas coisas aí bem simples que já ajuda talvez aí a talvez um próximo dia como esse você conseguir observar se está acontecendo algo parecido para não operar contra, pelo menos, e aí depois buscar formas de entrar a favor, obviamente, do movimento e se for tão forte como hoje, até mesmo para scalps aí compensa. Mas ainda assim, iniciante é somente com ordem stop, né? Não dá para querer inventar de sair operando ordem limitada, porque talvez você vai se enganar. Se hoje você tivesse operado ordem limitada aqui na média móvel, que é um tipo de operação que dá para fazer nesse tipo aqui de dia, dá sim para vender a média móvel aqui, pegar um ótimo trade, deixar a ordem aqui já na média móvel. Tudo bem, mas se você fizer isso sem saber o que está fazendo, sem ser consistente, querer vender uma média móvel em um dia forte, talvez vai ter um dia que você vai pegar um outro contexto que você não está acostumado e essa volta aqui até a média móvel não vai parar na média móvel, ela vai fazer isso aqui, ó, na média móvel e vai fazer isso aqui e vai voltar em V porque o contexto é diferente e aí você vai levar um stop que você não previa, porque você vai estar operando acreditando que isso aqui sempre vai funcionar e você vai estar entrando para ganhar dinheiro. E não se entra no mercado para ganhar dinheiro. Você entra no mercado para fazer boas operações. E uma operação individual não conta muito. Você pode errar uma operação, pode errar a próxima, pode errar as próximas cinco. E ainda assim pode ser um dos melhores traders assim, do país, porque no longo prazo, em 1000 trades, você sabe que a tua rentabilidade vai ser muito boa se você estiver fazendo coisas que façam sentido. Mas no meio desses 1000 trades, talvez você vai levar em algum momento 5 ou 6 stops seguidos.
Então, por isso que não se entra no trade para ganhar dinheiro somente. Até porque quem entra no trade somente para ganhar dinheiro, normalmente são iniciantes e eles entram muitas vezes sem saber onde está o stop, como por exemplo vender essa barra 19. A pessoa vê essa barra se formando, vende aqui embaixo, porque nossa, aqui está muito forte, vai um pouco mais. Aí vende aqui, alavanca, não sabe nem onde está o stop, está entrando para ganhar, né? Não está ganhando para perder, não está entrando para perder, depois leva essas duas barras contra e muitas vezes a pessoa tem o gerenciamento tão ruim que não aguenta essas duas barras contra, porque entrou aqui para ganhar e depois isso aqui contra já é suficiente para tirar os fracos daí de fora do mercado e aí o mercado continua caindo.